Oi, gente! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Sontag, Vida e Obra, biografia da Susan Sontag, escrita pelo Benjamin Moser. E quem acompanha aqui o canal e principalmente o Instagram já está mais do que familiarizado com a Susan Sontag. Aqui a gente tem vídeo para a entrevista completa que ela deu para a revista Rolling Stone, vou deixar o link aqui nos cards. E ainda teremos muito mais de Susan Sontag por aqui, porque eu estou devendo um monte de vídeo sobre coisas que eu li sobre ela ainda. Quero ler mais coisas dela ainda esse ano. Então se acostumem porque teremos muita Susan Sontag por aqui, mas hoje vamos focar nessa biografia. Antes de ler algo da Susan Sontag, a primeira coisa que eu li, inclusive, foi a entrevista que eu mencionei a vocês. Inclusive, recomendo que seja a primeira coisa que vocês leiam dela, caso você queira conhecê-la. Eu já tinha ouvido falar dela algumas vezes, mas não sei porquê. Eu sempre achei que ela fosse filha de alguém muito famoso, não sei quem, mas achei que seria filha de alguém muito famoso. E que ela tinha feito uso disso e acabado se tornando famosa também, e nada contra quem faz isso, mas essas personalidades mais self-made, sabe, que se construíram sozinhas, sempre me interessaram muito mais, e aí eu resolvi entrar em contato com a obra dela justamente porque eu descobri que não, ela não era filha de ninguém famoso, assim, ela não veio de uma família super humilde nem nada, mas também não era filha de ninguém famoso, não teve nenhum facilitador já desde o início, ela meio que construiu a sua carreira praticamente sozinha, não veio de uma família abastada, estava inserida num contexto familiar bem problemático, e aí eu fiquei mais interessada ainda em saber sobre ela, comecei a ler e agora eu tenho uma bibliografia dela quase inteira aqui em casa. E lendo as coisas dela, apesar de amar cada palavra do que essa mulher escreve, eu ficava, gente, por que essa mulher ficou famosa? Porque se você parar pra pensar, apesar de ela ter escrito romances, ela acabou ficando muito famosa pelos ensaios dela, e a ponto de se tornar um ícone cultural dos Estados Unidos. E é engraçado assim, porque eu não consigo pensar em outros casos mais recentes que tenham ficado tão famosos por causa da sua não ficção. Geralmente esses grandes escritores estouram, né, alcançam a fama por ter escrito algum romance muito bom, um romance revolucionário, e não foi o caso dela, que ficou muito mais famosa com os seus ensaios. E aí, lendo os ensaios dela também, nossa, é impressionante a erudição dessa mulher. Acho que poucas pessoas são ou foram tão cultas como essa mulher foi. E aí queria saber como é que esse gênio se construiu, como é que a fama dela se construiu também, e foi mais nisso, querendo saber um pouco mais sobre a vida dela, sobre as suas influências, que eu fui buscar por essa biografia aqui, que saiu ano passado pela Companhia das Letras, e felizmente eu achei muitas das respostas que eu queria aqui, mas eu tenho algumas ressalvas, mas vou comentar primeiro um pouco da biografia no geral, e aí no fim do vídeo eu falo um pouco mais sobre a minha opinião. A Susan nasce em 1933 em Nova York, ela é filha de pais judeus e o pai dela morre cedinho. Ele morre na China, ele viajava bastante a trabalho até que é acometido por tuberculose e morre. E tanto a Susan como a irmã dela, ela tinha apenas uma irmã, elas demoram a ficar sabendo dessa morte do pai porque como ele ficava muito tempo viajando, para elas era como se ele só tivesse um tempo fora. A mãe demora a comunicar às filhas que o pai morreu e essa perda do pai e ter demorado para entender tudo o que estava acontecendo porque ela era muito pequena tem um certo impacto na vida e na obra da Susan Sontag como um todo. E desde pequena a Susan Sontag se mostra uma menina muito fora da curva. Ela tinha notas excelentes na escola, se mostrava muito interessada por livros, era objeto de admiração dos professores e dos seus colegas, e ela percebe aquilo. Eu li os diários dela e fica muito claro que desde pequena ela sabia que ela era muito boa, e aí por saber que ela era muito boa, que ela tinha essa estrela, ela tenta sair a todo custo daquele contexto mais humilde que ela tá. Ela quer ir para uma faculdade boa, quer aprender, ela decide que ela quer ser famosa. E não só ser famosa, mas ela quer estar à altura de todas as influências que ela tem, que conforme a gente vê nos diários, não são quaisquer influências. Ela se espelha em Freud, em Thomas Mann, no André Gida. Então, assim, são influências de peso e isso também acaba tendo um pouco de impacto na vida dela como um todo, porque ela é uma pessoa que se cobra bastante e apesar de saber que ela era boa, ela tinha muito medo e eu acho que ela morreu pensando nisso, que ela não foi boa o suficiente. E ela consegue bolsa para a faculdade, então apenas aos 16 anos ela entra em Berkeley, mas um tempo depois vai para a Universidade de Chicago, que é onde ela se forma, e em Chicago, com 17 anos, ela conhece o Philip Reef, que vem a ser o seu futuro marido, e aí já é um pouco problemático, porque ela o conhece quando ela tinha apenas 17 anos e, pasmem, ela havia começado a trabalhar como assistente dele e uma semana depois ele a pede em casamento e ela aceita.
O casamento durou 9 anos e gerou um filho chamado David Reef, que ainda está vivo e é responsável, inclusive, pela edição dos diários dela, que estão saindo. Já saíram 2 volumes e o terceiro está aí previsto para sair há um bom tempo. Estou aqui esperando ansiosamente, porque eu já li os 2 volumes. Mas voltando ao casamento, não foi um casamento muito tranquilo e também do jeito que começou, a gente acho que é difícil não esperar outra coisa, mas os últimos 2, 3 anos foram os mais conturbados, definitivamente. A Susan já estava se sentindo um pouco presa nesse papel de esposa e de mãe. Ela queria voltar a ter uma vida intelectualmente muito ativa, queria estudar mais. E aí ela consegue uma bolsa de estudos na Europa, vai passar um tempo em Oxford, ainda casada, mas já com o casamento abalado, já estava pensando no divórcio, já estava se relacionando com outras pessoas. E aí ela vai para a Europa, ela pretendia ficar um tempo em Oxford, na Inglaterra, mas acaba indo para Paris e passa um bom tempo lá, e esse é um tempo de muita descoberta para Susan Sontag. Descobertas em relação a si mesma, ela pensa bem sobre o que ela queria para a vida dela e aí volta para os Estados Unidos, dá início ao processo de divórcio, que também é um pouco conturbado. Aqui a gente fica sabendo um pouco mais sobre isso, da questão da guarda do filho, que acabou ficando com ela mesmo. Ela faz contato com algumas pessoas que vão ser fundamentais para sua carreira, começa a escrever bastante, fica famosa não somente nos Estados Unidos, mas mundo afora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, aliás, para onde ela vai bastante. Ela tinha um apartamento em Paris durante boa parte da sua vida, ela fica entre idas e vindas entre Paris e Nova York, e durante boa parte da sua vida, que já era conturbada por natureza, ela ainda enfrenta 3 cânceres, um deles vindo, inclusive, a tirar a sua vida em 2004. Fiz um resumão bem resumão da vida da Susan Sontag, mas tudo isso e muito mais é narrado com bastantes detalhes aqui. Essa biografia esmiuça bem a vida da Sontag. Inclusive, essa biografia é tida como uma biografia oficial da Susan Sontag, já que o biógrafo, o Benjamin Moser, foi escolhido pela própria família da Susan Sontag para escrever essa biografia e para ter também acesso aos arquivos pessoais da autora. Essa biografia, inclusive, ganhou o prêmio Pulitzer no ano passado. E falando já um pouco do que eu achei. Eu já tinha as expectativas corretas, digamos, quando eu fui ler essa biografia aqui, porque eu já tinha visto que tinha muita polêmica em relação a essa biografia. Eu vou comentar sobre isso já já, mas o meu propósito com essa biografia era entender mais sobre a Susan Sontag, aprender coisas sobre ela, entender um pouco mais do contexto que ela estava inserida, porque eu consegui entender muita coisa sobre ela lendo os diários dela, mas acaba que ela tá falando mais sobre a vida dela mesma, assim, afinal de contas é o diário dela, então ela fala das experiências dela, do que ela queria fazer, e aqui eu acho que eu consegui ter uma visão mais geral, entender por que ela ficou famosa, como que a fama se construiu e etc, e isso eu consegui muito bem. Então, no geral, essa leitura foi muito proveitosa para mim, mas se eu gostei como biografia, não muito. Analisando essa biografia mais friamente, mais criticamente, a gente percebe que ela tem uma série de problemas. O primeiro deles, na minha visão, é que o biógrafo, o Moser, levanta uma série de polêmicas, algumas acusações graves, inclusive, e não apresenta provas suficientes para justificar o que ele está tentando comprovar. O exemplo mais drástico disso, inclusive, foi uma das polêmicas em torno dessa biografia, foi a questão da autoria do livro do Philip Reef. Durante o casamento da Susan Sontag e o Philip Reef, ele publica um livro chamado Freud, A Mente do Moralista, e coloca a Susan Sontag como colaboradora. Só que, de acordo com os diários, a gente vê que ela trabalhou bastante naquele livro, mas pelos diários me pareceu uma coisa mais tentando editar o livro, não escrevendo o livro em si. Mas, segundo o Moser, as coisas que a Susan Sontag escreve nos diários, as cartas que ela manda falando que ela está trabalhando naquele livro, escrevendo alguns trechos, já configura que a autoria do livro é da Susan Sontag e não do Philip Reef. Mas as provas que ele apresenta, se é que podem ser chamadas de provas, não são suficientes para justificar uma acusação dessa gravidade, porque até depois, posteriormente, o Philip Reef fala que a Susan Sontag foi coautora no livro, mas o que o Moser faz aqui é eximir o Philip Reef completamente da autoria do livro. Era como se ele não tivesse nem encostado, a Susan escreveu tudo e o Philip Reef publicou sob o seu nome. E ao falar do Philip Reef, ele é muito parcial. E aí eu acho que reside uma das minhas maiores críticas a essa biografia, que é, ele abandona muitas vezes a postura que eu acho que um biógrafo deve ter, que é a de um observador neutro, e eu realmente acho que deve ser muito difícil para um biógrafo se manter
ser neutro perante o seu objeto de estudo biografado, porque você acaba se envolvendo muito com aquela pessoa. Geralmente, para você escrever uma biografia sobre alguém, eu acho que você tem algum interesse, geralmente positivo, em relação a essa pessoa, e aí passa muito tempo imerso sobre a vida dela, conversando muito sobre ela. Então acho que é meio difícil mesmo assumir uma postura totalmente neutra, mas aqui eu acho que ele não assume a postura neutra em momento nenhum. Acho que ele se excede muito na parcialidade aqui diversas vezes, e eu acho que até por causa disso ele acaba fazendo uma análise reducionista da Susan Sontag em diversos momentos. E parece que ele tá todo o tempo julgando a Susan Sontag. Por exemplo, ela faz alguma coisa e ele comenta o que ela deveria ter feito, e isso foi uma coisa que eu achei muito delicada, principalmente num ponto específico, que é: a Susan Sontag se relacionou ao longo da vida dela tanto com homens quanto com mulheres, mas principalmente com mulheres. Os relacionamentos dela mais profundos, mais de cunho amoroso, foram praticamente todos com mulheres. E aí tem até uma discussão se ela era bissexual ou se ela era lésbica, mas eu praticamente acho que esse tipo de discussão não é muito frutífera. Não acho que rotulá-la de algum modo agregue muito à discussão. Só que durante a vida ela tentou esconder esse fato de que ela se relacionava com mulheres. Porque na época que ela viveu, não é como hoje. E olha que hoje os homossexuais ainda, infelizmente, por mais difícil que seja de acreditar, ainda enfrentam dificuldades em relação a convívio social, em relação a julgamento da sociedade. Muitos ainda têm receio de se assumir, e eu particularmente não tento julgar esse tipo de situação, porque eu entendo que deva ser muito difícil, dado o preconceito que tem ainda na sociedade. E se isso existe hoje ainda, imagine na época. E a Susan tinha muito medo de perder a guarda do filho dela. E o Philip Reef fica sabendo de alguns rumores que ela estaria se relacionando com mulheres, e ele tenta usar isso para tirar a guarda dela. E a Susan sabia que se o ex-marido dela conseguisse provar que ela realmente estava se relacionando com mulheres, dado o contexto super conservador da época, ela certamente iria perder a guarda dele. E além disso, começando, com o movimento LGBT em ascensão, mais pessoas se manifestando, inclusive muitos artistas se assumindo, ela vê diversos artistas que eram considerados respeitados, que tinham bastante presença na mídia, ao se assumirem, vão sendo completamente esquecidos, as obras deles vão sendo reavaliadas, e ela, ao ver todo esse cenário, percebe que se ela assumisse que tinha relacionamento com mulheres, a obra dela também seria revista, e ela não ia conseguir atingir o objetivo dela de se tornar uma escritora muito famosa. E nessa hora ele é bem crítico em relação a ela, fala que o apoio dela para o movimento teria sido muito importante, fala que é muito estranho e cruel que ela tenha se posicionado politicamente diversas outras vezes, mas nesse momento ela se abstém. E assim, eu acho a crítica válida, só que de novo, eu acho muito complicado a gente julgar esse tipo de coisa, ainda mais naquela época, porque vocês têm noção, e ele até fala isso aqui, que a AIDS era vista como uma doença que acometia somente os gays. E não somente a AIDS, também o câncer, quando não se tinha muito conhecimento ainda da doença, eram doenças atribuídas àqueles que mantinham relações com pessoas do mesmo sexo. Então, você imagina a pressão de se assumir nesse meio? Não sei, eu acho que isso envolve tantas questões, é algo tão pessoal, e eu tenho algumas críticas em relação à postura dela frente a tudo isso, mas ao mesmo tempo eu acho muito complicado ele virar e falar: Susan Sontag deveria ter feito isso. Ainda mais aqui, porque eu esperava que ele assumisse majoritariamente a postura de um biógrafo e não de um crítico. Quando ele também fala das obras dela, inclusive é uma coisa que eu gosto da biografia, ele examina toda a obra dela, fala um pouco do contexto no qual a Susan Sontag escreve aquilo, mas ao mesmo tempo, quando ele vai falar das obras, ele também faz meio que crítica das obras, e dentro dessa parcialidade dele tem uma coisa que me incomodou demais, e pelo que eu vi de opiniões foi o que incomodou muita gente também. Ele examina praticamente toda a vida da Susan Sontag como se fosse consequência do alcoolismo da mãe dela. A mãe dela tinha alguns problemas, ela é tida como uma pessoa extremamente narcisista, ela tinha problemas com o alcoolismo, o relacionamento dela com as filhas era bem complicado, não era muito mãe e filha, sabe? Inclusive nos diários a Susan Sontag fala muito disso, e realmente esse relacionamento com a mãe dela teve muito impacto na vida dela como um todo, mas não a ponto de tudo que a Susan faz ser uma
consequência disso. E é impressionante, eu perdi as contas de quantas vezes eu tava lendo isso aqui, e aí ele falava, Susan Sontag fez isso, isso e isso, e ela fez isso por causa dos problemas de alcoolismo da mãe dela, e ela fez isso porque crianças com pais alcoólatras costumam assumir esse tipo de comportamento, sabe? Nossa, isso aparece aqui tantas vezes, e isso me incomodou muito porque eu achei que acaba sendo uma análise reducionista em algumas partes. Ele assume o papel de psicólogo de poltrona diversas vezes, e aí acaba ficando meio enfadonho, e aí eu ficava, menos, né? Você nem sabe se é isso mesmo. E última crítica, eu prometo, eu acho que um bom biógrafo tem o dever de fazer uma baita pesquisa, e isso dá pra ver que ele realmente faz, ele pesquisa bastante pra fazer essa biografia aqui, só que eu também acho que um bom biógrafo tem o papel de condensar isso um pouco, examinar bem o material para transmitir os detalhes relevantes ao leitor, e aí eu acho que ele também falha um pouco nisso, porque apesar de discordar das pessoas que falam que a biografia é excessivamente grande, assim, realmente não é um livro pequeno, mas eu concordo que pelo menos umas 50 páginas poderiam ter sido tiradas daqui, porque tem alguns momentos que ele começa a se aprofundar muito em pessoas que não têm tanta relação com a Susan Sontag assim. E tem vezes que isso não agrega tanto, então eu acho que ele falhou um pouco nesse processo de autoedição, digamos, também. Enfim, fim das críticas. Em resumo, eu recomendo muito, muito mesmo para quem quer saber mais sobre a Susan Sontag. Acho que para quem é fã dela, essa leitura aqui é obrigatória, principalmente associada à leitura dos diários dela. Nossa, a minha leitura dos diários ficou muito mais enriquecida após eu ter lido isso aqui. Tem muita informação mesmo, aprendi coisa pra caramba sobre ela, inclusive coisas que eu preferia não ter ficado sabendo, que sempre acontece quando a gente lê a biografia de alguém que a gente ama, não é mesmo? Mas tudo bem, ninguém é perfeito, e Susan Sontag sabia ser bem cruel às vezes. Era uma personalidade realmente muito controversa, mas tenha em mente que tente fazer essa leitura crítica. Mas acho que mesmo com todos os problemas, é uma leitura que vale muito a pena para quem gosta de Susan Sontag e, como eu disse, quer aprender mais sobre ela. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Até o próximo vídeo. Tchau!